Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Os futuros das ações em Nova York e o petróleo recuam, enquanto o dólar tem a quinta alta seguida. Os fatores de cautela que derrubaram os ativos de risco nos dias anteriores persistem, com receio sobre a variante Delta da Covid e a esperada redução dos estímulos do Fed. Preocupa ainda a repressão chinesa ao setor de tecnologia, que empurrou a bolsa de Hong Kong ao bear market. No Brasil, o mercado também segue desconfortável com os riscos político e fiscal. Os poderes articulam uma trégua, mas Jair Bolsonaro acionou o STF para proibir a própria corte de abrir inquéritos sem o aval do Ministério Público. Em live, o presidente prometeu para hoje o veto ao fundo eleitoral. Por sua vez, Paulo Guedes e Arthur Lira se estranham na reforma do imposto de renda, que ficou para setembro, segundo os jornais. O ministro participará de uma sessão no Senado sobre a reforma. A agenda esvaziada ainda traz a fala de Kaplan no Fed de Dallas às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, na Tech University College of Business, e vai responder a perguntas a uma semana de Jackson Hole. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Lá na Ásia, Tóquio fechou em queda de 0,98%, Hong Kong também fechou em queda mais forte de 1,84% e Xangai também fechou em queda de 1,10%. Na Europa, Londres amanheceu em queda também de 0,23%, Paris também amanheceu em queda de 0,39% e Frankfurt também queda de 0,49%. Mesma coisa lá nos Estados Unidos, o Dow Jones Futuro estava em queda de 0,43%, S&P 500 também estava em queda de 0,49% e Nasdaq Futuro também queda de 0,31%. Como a gente já tinha falado antes, a agenda hoje está vazia, nenhuma divulgação tão relevante assim. Vamos para o destaque internacional. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,8%, levando a perdas do medidor para mais de 20% em relação ao pico mais recente. Os investidores estão lutando para avaliar as empresas, já que as autoridades chinesas têm como alvo uma ampla gama de empresas e setores com novas regulamentações. O alvo mais recente parece ser os produtos de consumo, com reportagens na mídia estatal pedindo uma supervisão mais rígida das empresas de cosméticos, fabricantes de bebidas e farmácias online. A pressão sobre as grandes tecnologias continua com a aprovação de uma nova lei que estabelece regras mais rígidas sobre como as empresas lidam com os dados dos usuários. No destaque local, após o adiamento da reforma do imposto de renda, a proposta enfrenta desafios e dificilmente será aprovada na Câmara dos Deputados no seu formato atual, pelo menos segundo 7 deputados da base do governo e da oposição, sendo que 4 deles pediram anonimato para falar do assunto. Parlamentares trabalham com um prazo de 2 semanas para elaborar um novo texto e querem votá-lo no dia 1º de setembro, segundo o jornal Folha de São Paulo. A ideia de reduzir a taxação de dividendos para 15%, que foi sugerida por alguns deputados, incomodou o ministro da Economia Paulo Guedes, segundo o jornal Valor Econômico. O ministro chegou a defender que era melhor não ter reforma, e a reação repercutiu mal entre os parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo a reportagem. Com a agenda esvaziada nesta sexta-feira, o desafio para o mercado de juros futuros será preservar o clima de relativo alívio demonstrado na sessão de ontem. As taxas médias e longas caíram, com o mercado vendo alguma tranquilidade por parte do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nas falas sobre o risco fiscal, pelo menos comparativamente aos prêmios embutidos na curva. Campos Neto disse que o governo pode dissipar parte dos ruídos que afetam os ativos ao explicar de onde virão os recursos para os programas sociais. Por sua vez, o dólar subiu com o exterior após a ata do Fed, melhor dizendo, e a bolsa avançou com a recuperação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa às 5 horas da tarde de entrevista ao vivo no YouTube. E vamos falar de empresas agora. O Conselho de Administração da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do Brasil, aprovou uma política de compra sustentável de grãos, conforme a ata da reunião do colegiado divulgada na quinta-feira, ontem.
a aprovação sobre o plano Visão 2030 da BRF e o compromisso de rastreabilidade assumido pela empresa em dezembro de 2020, segundo a ata, que não trouxe mais detalhes. A aprovação atende esse plano, melhor dizendo. E a BR Distribuidora passa a se chamar Vibra Energia, mas vai manter a atual identidade visual e o símbolo BR na sua rede de 8.300 postos de combustíveis em todo o Brasil, além de manter outras marcas de produtos e serviços, conforme o comunicado enviado pela empresa ao mercado nesta quinta-feira. O movimento ocorre após a Petrobras ter vendido a sua fatia remanescente na maior distribuidora de combustíveis do país no fim de junho. Então é isso, um bom dia, um abraço, um bom fim de semana a todos e bons negócios.